E aí pessoal, tudo bem? Na última atividade que eu passei, algumas pessoas tiveram dificuldade para responder a atividade. Então, assim, eu resolvi explicar essas questões para vocês detalhadamente. E aí nós vamos refazer essa atividade avaliativa, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: um projétil é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a origem dos espaços no solo com a trajetória orientada para cima. Ou seja, vamos considerar que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se ela estiver para cima, o movimento, quando estiver subindo, a gravidade vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E determine, na letra A, as funções horárias do movimento. É só para montar as funções horárias do movimento, que é a função horária do espaço e da velocidade, o tempo de subida, a altura máxima atingida, na letra C. Na letra D, pede em 3 segundos o espaço e o sentido do movimento. E na letra E, o instante e a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Então vamos ver aí a letra A, como resolver essa questão. Então vamos montar as funções horárias. A primeira dela é a função horária do espaço. E aí nós temos o seguinte: se ele partir do repouso, S0 vai ser igual a zero. Já dá na questão que a velocidade é 20 metros por segundo ao quadrado. E está subindo. Se está subindo nesse ponto aqui, ele é contra a gravidade, é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, simplificando aí, não é 0, 20 vezes t dá 20t, mais 0 continua sendo 20t, mais com menos aqui ó, dá menos, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes t ao quadrado, 5t ao quadrado está montado aí a nossa função horária, certo? SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. E a fórmula da função da velocidade, ela diz o seguinte: V é igual a 20, né, que é o valor de V0, a gravidade é menos 10 vezes o tempo. Então, a fórmula e a função horária da velocidade é igual a 20 menos 10t no Sistema Internacional de Unidade. Então, as funções horárias estão montadas aí na letra A, está respondida. Na letra B, ele pede o tempo de subida. Quando esse objeto está subindo, quando ele chega no ponto máximo, na altura máxima, a velocidade dela é igual a zero. Ele está parado até voltar ao ponto de origem. Então, quando ele atinge a altura máxima, V é igual a zero, certo? Então, assim, vou substituir aqui o zero, o zero no lugar do V, certo? Então vai ficar 0, que é igual a 20 menos 10t. Logo 20 vai para o outro lado, né? Junta os termos semelhantes, que aqui é V e aqui é V0. Então ele está positivo, ele vem negativo. 0 menos 20, que é igual a menos 10t. Logo, menos 20, que é igual a 10t. Falta achar apenas o valor de t. Tem aquela questão matemática que, se vocês quiserem, multiplica tudo por menos 1, né, que fica positivo, ou então segue do jeito que está aí. O que está faltando vai para o início, o que está só fica em cima e o que está acompanhado embaixo, certo? Eu tenho menos 20 dividido por menos 10 vai ser igual a 2 segundos. Então, o tempo de subida aí desse móvel vai ser 2 segundos. Mas na letra C, né, altura máxima. Como é que nós vamos achar aí? Já sabemos que o tempo é 2 segundos nesse ponto máximo, então é só pegar a fórmula lá da letra A, tá vendo? A função horária do espaço que já está montada. E aqui eu vou achar H máximo, ó, o S, lembra que eu falei para vocês que S é a mesma coisa que a altura máxima atingida aí nessa questão. Então é só substituir o T pelo 2 aí na questão e nós vamos ter 20 vezes 2t menos 5 vezes 2 ao quadrado.
Então, aqui resolvendo primeiro aqui o número com expoente, repete todo o restante, 2 vezes 2 vai dar 4, e agora é só multiplicar. 20 vezes 2 e 5 vezes 4, que vai dar 40 menos 20. Logo, a altura máxima aí atingida foi de 20 metros. Na letra D, ela pergunta em 3 segundos o espaço e o sentido do movimento. Qual a altura que vai estar, o espaço que ele vai estar, e se ele vai estar subindo ou descendo aí. Então vamos ver aí como é que fica a questão. É pegar a função horária também da letra A, que eu já encontrei lá na letra A, e apenas substituir aí o tempo. Nesse caso, nos dois pontos aí, ó, 20t e 5t ao quadrado, tá vendo? Então é só substituir aí, fica 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Primeiro vamos resolver aqui o número que está com expoente, tem potência, não é isso? Então vai ficar 3 vezes 3 dá 9. E aí agora é só multiplicar. 20 vezes 3, que vai dar 60, e 5 vezes 9, que vai dar 45. Então S vai ser igual a 60 menos 45, que vai ser igual a 15 metros. Olha só, analise que o tempo de subida foi de 2 segundos aí que nós encontramos na outra alternativa, certo? E nessa questão o tempo é 3 segundos, ou seja, ele já está voltando ao ponto de origem, ele já está descendo nesse caso aí, certo? Porque o tempo que eu encontrei na letra B, que eu utilizei na letra D, é maior que o tempo de subida que nós encontramos aí anteriormente. Na letra D, ele pede o instante e a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Então, assim, qual vai ser o tempo e qual vai ser a velocidade? Então, assim, eu já sei que tempo total ela é igual a 2 vezes o tempo de subida. Facilitar a nossa conta aí. Poderia utilizar outra forma, mas dá mais trabalho. Então, assim, nos macetezinhos que eu passei para vocês na aula teórica, ela diz o seguinte, que tempo total, é igual a 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo de subida é 2 segundos, é só substituir aí, né? T é igual a 2 vezes 2, que o tempo total vai ser igual a 4 segundos. Aí eu pego, já achei esse tempo total de subida e de descida, o tempo total do movimento. Aí eu pego a função horária da velocidade lá da questão A, da alternativa A, e trago para cá. E apenas vou substituir aqui, ó, o T pelo 4, certo? Então vai ficar 20 menos 10 vezes 4. Logo, a velocidade vai ser 20 menos 40. Logo, nós vamos ter que a velocidade vai ser menos 10 metros por segundo. Ou seja, esse movimento aqui ele é retrógrado. Ele está voltando ao ponto de origem, ok? Na segunda questão, ela diz o seguinte. Do topo de um edifício, a 20 metros do solo, atira-se um corpo verticalmente para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo, desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, o tempo de subida do corpo. Letra B, o tempo de chegada ao solo. E letra C, a altura máxima atingida por esse corpo. Então, na letra A, nós temos o seguinte aí. Vamos substituir na função horária da velocidade, né, para encontrar o tempo de subida. Então, 0, que é a velocidade quando ele atinge o ponto máximo. A velocidade inicial é 10. A gravidade é negativa porque ele está subindo. E o tempo, que é o que nós vamos encontrar. Então, o 10, a gente junta os termos semelhantes aí, V, que é igual a V0, não é isso? Então, fica 0 menos 10, que é igual a menos 10. Mais com menos, menos. Menos 10 vezes T, menos 10T. Então, menos 10, que é igual a menos 10T. Logo, é só pegar aqui e o que está só ir para o início. O que eu vou encontrar, perdão, vai para o início. O que está só fica em cima. O que está acompanhado do que eu vou encontrar vai para baixo. Então, T é igual a menos 10 dividido por menos 10. Logo, T é igual a 1 segundo. Eu poderia encontrar aqui também, através daquele macetezinho que eu ensinei para vocês, que o tempo de subida
é igual à velocidade inicial dividido pela gravidade, tá vendo? Então, se eu botar aqui, ó, TS, se eu chegasse aqui e colocasse, por exemplo, que meu tempo de subida ele é igual a V0 dividido por G, tá vendo? Então, qual é o valor de V0? 10. Qual é o valor da gravidade? 10. 10 dividido por 10 é igual a 1 também. Poderia encontrar dessa forma, que é mais prático, inclusive para vocês responderem aí na questão, quando estiver fazendo atividade, pode utilizar esse macetezinho aqui, que é bem mais prático para vocês e ganhar um tempo na hora de responder a questão. Na letra B, ele pede o tempo de chegada ao solo. Então, o tempo que ele subiu, que ele voltou, certo? Então, vamos ver aí. Lembrando, gente, que ele estava em um edifício de 20 metros. Ele subiu desse edifício e caiu no solo. Então, eu não posso utilizar aquela fórmula lá, 2, o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida, certo? Então, vai utilizar sorvetão, né? A função horária do espaço. Então, vamos ver aí. S0 é 20. V0 é 10, o tempo eu não tenho, não é? Então a gente repete o T, a gravidade é menos 10, dividido por 2, vezes T ao quadrado. Então simplificando aqui, eu vou ter 10 dividido por 2 dá 5, mais com menos, menos. Então S é igual a 20 mais 10T menos 5T ao quadrado. É assim que ela ficaria no Sistema Internacional de Unidades. Então, para chegar aqui nessa questão, nós vamos ter aqui, nós temos duas incógnitas, tá vendo? É uma equação de segundo grau, e para a equação de segundo grau, nós utilizamos Bhaskara para resolver ela aí, tá vendo? Então, nós temos aqui, C, B e A, sem precisar fazer toda aquela inversão, assim é mais prático para a gente resolver a questão. E aí nós temos, substituindo aí em Bhaskara as nossas alternativas, nós vamos ter o seguinte, que T, substituindo o x pelo T, né, que é o tempo que nós vamos encontrar, que é menos B, B é 10, tá vendo? Então, menos 10, mais ou menos raiz de 10 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é menos 5, vezes C, que é 20, dividido por 2 vezes A, que é menos 5. Então, primeiro passo aqui, vamos resolver aqui o expoente, não é isso? Menos 10, mais ou menos raiz de 100 mais, aí multiplica tudo aqui, 5 vezes 4, 20, né? Menos com menos dá mais, 20 vezes 20, 400. Então fica 100 mais 4, raiz de 100 mais 400 dividido por menos 10. Então, menos 10 mais ou menos raiz de 500, vamos tirar a raiz de 500 aqui, vai dar um número quebrado, a gente utiliza apenas 2 números após a vírgula para facilitar na resolução. Então, raiz de 500 vai dar aproximadamente 22,36. Então fica T igual a menos 10, mais ou menos 22,36 dividido por 10. E aí nós vamos fazer as duas opções, T1 e T2, um para mais e outro para menos. Então menos 10 mais 22,36 dividido por 10, nós vamos ter aí 12,36 dividido por menos 10. Logo, o nosso resultado T1 aí vai ser aproximadamente menos 1,23. Utilizando apenas 2 números aí após a vírgula. Não estou utilizando aí algarismos significativos para isso, certo? E T2 vai ser menos 10, menos 22,36 dividido por menos 10. Logo vai ficar menos 32,36 dividido por 10. E aí dividindo negativo com negativo, ou menos com menos vai dar mais. O nosso resultado vai dar aí aproximadamente 3,23 segundos, certo? E aí agora, voltando aqui para a nossa alternativa C, a altura máxima que ele atingiu, é o seguinte, a altura máxima dele vai ficar da seguinte forma, vou pegar aqui o tempo de subida desse móvel, é 1 segundo, que nós já achamos lá anteriormente, eu só pegar aqui a velocidade dividido pela gravidade, que 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, substituo 1 aqui no lugar do T.
Então 20 mais 10 vezes 1, menos 5 vezes 1 ao quadrado. Então tudo vai dar 1 aí, multiplica por 1, dá ele mesmo. Então vai ficar 20 mais 10 menos 5, logo S vai ser igual a 25 metros. Lembrando aí que aquele esquemazinho que eu falei para vocês, o tempo de subida, eu vou utilizar V0 sobre gravidade, 10 dividido por 10, que é igual a 1 segundo. Ok? Entendido aí essa questão? Vamos aí à próxima alternativa. Ela diz o seguinte: em julho de 2009, comemoramos os 40 anos da primeira viagem tripulada à Lua. Suponha que você é um astronauta e que, chegando à superfície lunar, resolva fazer algumas brincadeiras para testar seus conhecimentos de física. Na alternativa A, ele diz o seguinte: você lança uma pequena bolinha verticalmente para cima, com velocidade inicial igual a 8 metros por segundo. Calcule a altura máxima atingida pela bolinha, medida a partir da altura do lançamento, e o intervalo de tempo que ela demora para subir e descer, retornando à altura inicial. E letra B ele diz o seguinte: na Terra você havia soltado de uma mesma altura inicial um martelo e uma pena. Tendo observado que o martelo alcançava primeiro o solo, decide então fazer o mesmo experimento na superfície da Lua, imitando o astronauta David Randolph Scott durante a missão Apollo 15, em 1971. O resultado é o mesmo que observado na Terra. Explique o porquê. Nós vamos ver primeiro a letra A e depois eu explico essa letra B. Lembrando, gente, que a gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então vamos aí na letra A da questão. Então, vamos utilizar a Torricelli, né? Que V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes a altura máxima, que aqui é a, né, a aceleração, e aqui é ΔS, que é a altura máxima, a variação de espaço atingida por esse material. Quando ele atinge o ponto mais alto, a velocidade vai ser igual a zero. Então, zero. A velocidade inicial é 8 ao quadrado no caso, mais 2 vezes menos 1,6, que é a gravidade da Lua e não da Terra, não esqueçam disso, vezes a altura máxima. Então, zero, que é igual a 8 ao quadrado, que vai dar 64, e mais com menos aqui vai dar menos. Então, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. 3,2 é a altura máxima, 3,2 é a altura máxima. E aí, o 64 ele vai juntar com o zero, né? Ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos, ou 0 menos 64, que é igual a menos 3,2 Hmax. Logo, nós vamos encontrar aí a altura máxima, que vai para o início, o menos 64 fica em cima e o 3,2 que está acompanhado aí da altura, né, fica embaixo. Então, 64 menos 64 dividido por menos 3,2, a altura máxima que a bolinha vai atingir aí será de 20 metros. E a velocidade, né, nós sabemos que a velocidade, quando ele está o tempo, o tempo total de subida, né? Então já sei aqui, ó, que V0 é 0, V0 é 8, perdão, a V é 0, a gravidade é menos 1,6, pois ela está subindo vezes o tempo. Então, o 8 vem para cá, está positivo, vem negativo, 0 menos 8, que é igual a menos 1,6t, logo, t é igual a menos 8 dividido por menos 1,6. E aí nós vamos ver que o tempo vai ser igual a 5 segundos. Lembrando também que nesse caso eu posso utilizar o macete. Tempo de subida é igual a V0 sobre gravidade, logo o tempo de subida é 1,8. Ou 8 dividido por 1,6, e aí o nosso tempo de subida vai ser igual também a 5 segundos. E o tempo total, utilizando o macete lá, que é igual a 2 vezes o tempo de subida, não é? Então nós vamos ter aí que o tempo total é igual a 2 vezes 5. Tá vendo? Tanto faz de um lado como do outro. Você achou aí o tempo igual a 5 segundos. E é só multiplicar.
2 vezes 5, que o tempo total aí de subida e de descida dessa bolinha foi de 10 segundos. Ok? E aí vamos ver a letra B, aquele que ele pede lá se o experimento vai acontecer da mesma forma o resultado, certo? Na Terra, e aí como resposta, uma resposta mais concisa aí a respeito disso, diz o seguinte: na Terra o efeito da resistência do ar sobre a pena é maior do que sobre o martelo, por isso o martelo alcança o solo primeiro. Na Lua, como praticamente não existe atmosfera, o martelo e a pena caem com a mesma aceleração e, abandonados da mesma altura, chegam ao solo lunar ao mesmo tempo. Tal fato foi verificado pelo astronauta da Apollo 15, que, ao terminar o seu experimento, exclamou: Galileu estava correto em suas descobertas. Lembra lá da nossa primeira aula teórica sobre isso, que nós tivemos aí o túnel, né, os tubos com retirada do vácuo, com a retirada do oxigênio, do ar. Então a pena e a pedra, a folha e a pedra, ela cairia com a mesma velocidade. Então é o que acontece na Lua, porque praticamente lá não tem esse efeito atmosférico, ok? Na questão 4 diz o seguinte: dois corpos são lançados verticalmente para cima do mesmo ponto e com velocidades iniciais iguais a 30 metros por segundo. O segundo corpo é lançado 3 segundos depois do primeiro. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo, determine o instante e a posição do encontro e as velocidades dos corpos no instante do encontro. Então vamos ver aí a letra A, como é que nós resolvemos aí essa questão, né? Que é o instante, o tempo, e a posição, o espaço que ele encontra. Então SA, vamos utilizar SA e SB, né? Nós temos dois móveis, então o instante vai ser igual para os dois. O espaço inicial é 0, a velocidade é 30, o tempo eu não sei, a gravidade é menos 10, dividido por 2. Então, 30t, que é igual, ou aí mais com menos vai dar menos, né? Então 30t é igual a 5t ao quadrado. A nossa primeira função aqui está montada. Para o móvel B, nós vamos substituir aí também. Lembrando que a montagem do IS0 vai ser a mesma coisa, a velocidade inicial é a mesma, só o tempo que modifica aqui, ó, que nós vamos ter o seguinte: t menos 3. Por quê? Porque ele foi lançado 3 segundos depois. Aqui, ó, mais com menos vai dar menos, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a nossa função horária vai ficar 30 vezes t menos 3 menos 5 vezes t menos 3 ao quadrado. Sabendo que SA é igual a SB, né, vamos juntar aí, ó, SA é igual a 30t menos 5t ao quadrado, e SB é 30t menos 3 menos 5t menos 3 ao quadrado. E aí nós vamos fazer resolver essa primeira parte aqui, ó, de forma distributiva, não é isso? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então vai ficar t vezes t, t ao quadrado, 3 vezes 2 vezes t, 6t, mais com menos dá menos, mais o segundo ao quadrado, que 3 ao quadrado vai dar 9. Então agora só vou distribuir aqui, ó, 5 vezes t ao quadrado, 5 vezes 6t, 5 vezes 9. A gente repete todo o anterior. Então, 5 vezes t ao quadrado, 5t ao quadrado. Aqui eu já posso multiplicar aqui também, ó. Então vamos começar de antes aqui, multiplicando tudo, ó. 5 vezes t, ou 30 vezes t, dá 30t. 30 vezes 3 dá 90, mais com menos dá menos. Menos 5 vezes t ao quadrado, menos 5t ao quadrado. Aí vem menos 5 vezes menos 6t, que vai dar menos 30t. E menos 5 vezes mais 9, que vai dar menos 45. Lembrando que essa primeira parte aqui a gente só repete por enquanto. E aí agora vamos juntar os termos semelhantes, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho aqui menos 30t, tá vendo?
ele vem para cá positivo. O outro 30t que está positivo vem negativo, tá vendo? E aí nós vamos fazer o seguinte, menos 5 tem que estar aqui, esse aqui, ó, menos 5t ao quadrado, está negativo, vem positivo, e aí fica menos 90, menos 45. Então aqui, ó, eu tenho menos, deixa eu só consertar esse detalhe aqui, nessa questão que aqui ele vem em menos, né? E aqui que é mais, eu fiz aqui o processo invertido, mas eu podendo substituir tudo aqui, vai ficar o seguinte, eu posso cortar aqui, ó, 30 positivo com 30 negativo, eu posso cortar um com o outro, e eu posso cortar esse daqui também, ó, o menos 5 e o mais 5, tá vendo? Posso cortar esses dois aqui. Então, nós vamos ficar da seguinte forma, menos 30, menos 30, que é igual a menos 90, menos 45. Então, somando aqui, ó, menos 90 com menos 45, vai dar menos 135. Ok? Então, o primeiro passo que nós fizemos aqui foi juntar todo esses termos aqui semelhantes. E aí fica o seguinte, menos 30t, que é igual a menos 135, e é só dividir. Menos 135 dividido por menos 30, logo o tempo vai ser igual a 4,5 segundos. Ok? E aí eu vou pegar agora esse tempo e substituir em SA ou em SB. Claro que nós vamos optar por SA, que é mais simples, não precisa fazer esse cálculo todo. Então, por SA, fica mais fácil aí para a gente resolver. Então, só substituir aí o T pelo 4,5 nas duas situações aqui, ó. Então, resolvendo primeiro aqui o expoente, vai ficar 30 vezes 4,5 menos 5 vezes 20,25. Aí é só multiplicar os dois, ó, 30 vezes 4,5 e 5 vezes 20,25, que vai dar 30 vezes 4,5 dá 135 menos 101,25. Logo, SA é 33,75 metros. Como nós sabemos que SA é igual a SB, SB também vai ser 33,75 metros. Não é necessário fazer o cálculo para encontrar esse B aqui, certo? Achando um, já encontro o outro também diretamente, porque são iguais. E na letra B, as velocidades dos corpos no instante do encontro. Então, V, já sei que o tempo é 4 segundos, é só substituir na fórmula aqui, ó. V igual VA eu vou encontrar, V0 é 30, menos 10 é a gravidade, vezes 4. Então, 30 menos 10 vezes 4,5, logo, VA igual a 30 menos 45, que VA igual a menos 15 metros por segundo. Substituindo para B, tá vendo? Eu só vou pegar aqui no lugar do T, menos 3, e vou botar o 4,5 também. Então, resolvendo aqui, 30, aí mais com menos vai dar menos, resolvendo o parênteses aqui, ó, 4,5 menos 3 vai dar 1,5, 1,5 vezes 10 vai dar 15. Então, VB é igual a 30 menos 15. Logo, VB vai ser igual a 15 metros por segundo. Analise que VA é negativo e VB é positivo. Logo, VA está descendo e VB está subindo, certo? Entendido aí, gente, essa questão? Positivo está subindo, negativo ele está descendo. A próxima questão, ela diz o seguinte: dois corpos estão sobre a mesma vertical, a distância de 30 centímetros um do outro. Abandona-se o de cima
e após 2 segundos o outro. Após quanto tempo e em que ponto será dado o encontro dos dois? Despreza a resistência do ar e vamos adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, SA. Então, olha só, se ele foi abandonado, o espaço inicial é zero e a velocidade inicial é zero. Essa fórmula aqui poderia ser simplificada, que eu falei para vocês. Quando ele é abandonado verticalmente de cima para baixo, eu basta utilizar 5t ao quadrado. Então aqui eu posso cortar, porque 0 vezes t vai dar 0, mais 0 é 0, então fica 5t ao quadrado, a nossa primeira função aqui. Para o móvel B, a única diferença é que o tempo vai ser t menos 2. Aqui também seria, mas não é necessário colocar, porque 0, quando multiplicar por 0, vai dar 0. Então posso cortar os dois aqui, tá vendo? Então a função horária de B, do móvel B, vai ficar da seguinte forma. SB, que é igual a 30, mais 5 vezes t menos 2 ao quadrado. Vezes t menos 2 ao quadrado, ficou montada a segunda função horária. Já sei que SA é igual a SB. Então, o 5t ao quadrado, tá vendo? De SA, vem para aqui. E 30 mais 5 vezes t menos 2 ao quadrado vem para cá. Então, nós vamos distribuir isso daqui. Então, vai ficar t vezes t dá t ao quadrado. 2 vezes t, 2t vezes 2, 4t. Mais com menos vai dar menos, mais o segundo ao quadrado, que 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Aí é só fazer a nossa multiplicação, que fica da seguinte forma. 5 vezes t ao quadrado é igual a 5t ao quadrado, menos. Mais com menos vai dar menos. 5 vezes 4t, 20t. E 5 vezes 4 vai dar 20. Então vamos juntar os termos semelhantes nessa questão. O 5 aqui está positivo, vai para o outro lado negativo, certo? O 20t que está negativo vai para o outro lado positivo. Então aqui e fica sobrando aí o 20, o 30 mais 20. Eu posso cortar esses dois que eu tenho aqui, 5t positivo e 5t negativo. Tá vendo? Então eu elimino os dois e aí fica restando 20t, que é igual a 50. Logo, aquilo que está faltando vai para o início, 50, o que está só fica em cima, o que está acompanhado da letra vai para baixo. Então, t é igual a 50 dividido por 20. Logo, o tempo vai ser igual a 2,5 segundos, certo? Substituindo aqui o tempo em A, que é mais prático, não é? Não pode ser tanto em A como em B. Nós vamos substituir em A, que é mais prático aí, certo? Então, SA é igual a 2 vezes 2,5 ao quadrado. Logo, SA vai ser igual a 5 vezes 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. E aí, 5 vezes 6,25 vai dar 31,5 metros. O ponto de encontro aí desses objetos, certo? Na próxima questão, ele diz o seguinte: um objeto é lançado verticalmente para cima e voltando ao solo 4 segundos após o lançamento. Considerando g igual a 10 metros por segundo, desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade de lançamento, v0, e a altura máxima atingida por esse objeto. Então, na letra A, nós temos aí o seguinte: usando a função horária da velocidade, nós vamos ter que, quando ele atinge o ponto máximo, ele está parado, vai ser igual a 0. V0, eu não sei, justamente o que ele está perguntando na questão. Como ele está subindo, a gravidade vai ser negativa, vai ser menos 10. E o tempo aí é 2 segundos. Por que 2 segundos? Porque o tempo de subida e descida foi 4 segundos. Lembrando que o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida, logo o tempo de subida é o tempo total dividido por 2. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2 segundos, certo? Então, mais com menos vai dar menos, 10 vezes 2 vai dar 20. Então,
ele está negativo, vai para o outro lado positivo, 0 mais 20, que é igual a V0. Logo, V0 é igual a 20 metros por segundo. É a velocidade aí de impulso, aí, de lançamento desse objeto. Na letra B, ele pede Hmax, ou seja, altura máxima, ou ΔS ou S, né? Depende do que a gente vai querer utilizar. Como eu não tenho tempo, não teria o tempo aqui calculado, eu vou encontrar através de Torricelli, certo? Então vamos ver aí. Quando ele chega, o V é igual a 0, a velocidade inicial eu já sei que é 20, não é? A gravidade é menos 10, então é só substituir aí. Não precisa nem colocar aqui ao quadrado, porque qualquer zero elevado ao quadrado vai dar 0, né? Qualquer coisa vezes 0 vai ser 0. Então não precisava nem colocar aqui. Então 0, que é igual a 20 vezes 20 dá 400. 2 vezes 10 dá 20, mais com menos, menos. Então 400 vai para o outro lado, está positivo, ele vai negativo. Vai ficar menos 400, que é igual a menos 20 Hmax. Então, volto invertendo aí para encontrar a nossa altura máxima, vai ficar menos 400 dividido por menos 20. Logo, a altura máxima atingida aí por esse objeto vai ser igual a 20 metros. Menos com menos dá mais. 400 dividido por 20 é igual a 20 metros. Ok aí? A próxima questão diz o seguinte. Um corpo é atirado verticalmente para cima com velocidade inicial de 16 metros por segundo. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, determine a altura máxima atingida pelo corpo, o tempo empregado para o corpo atingir o ponto mais alto da trajetória e o espaço e a velocidade escalar do corpo 3 segundos depois do lançamento. Olha só, o tempo empregado para o corpo atingir o ponto mais alto da trajetória. Já sei que aqui é 16, está vendo? E a gravidade é 10. Eu estou usando um macete aí, já consegue resolver bem rápido aí essa questão. Mas vamos lá. Na letra A, nós vamos utilizar Torricelli, que aí diz o seguinte. 0 ao quadrado, não é isso? V0 é 16, a gravidade é menos 10, aquilo que a gente já viu. Então 0 ao quadrado dá 0, 16 vezes 16 dá 255. Mais com menos dá menos, 2 vezes 10, 20. Logo, o 255 junta os termos semelhantes aqui, eu tenho V aqui e V aqui. Então, juntando os dois, nós vamos ter que 0 menos 255, que é igual a menos 20 Hmax. Logo, Hmax é igual a menos 256 dividido por menos 20. Menos com menos dá mais. Logo, a altura máxima atingida pelo corpo vai ser 12,8 metros. Na letra B, ele quer o tempo, não é? Quer saber o tempo. Então, utilizando aí a função horária da velocidade, nós vamos ter que 0, que é igual a 16 mais menos 10, vezes t. Então, 16 vai para o outro lado, negativo, mais com menos dá menos, 10 vezes t, 10t. Então, vai ficar 0 menos 16, que é igual a menos 10t, menos 16, que é igual a menos 10t, o t vai para o início, o 16 fica em cima e o 10 fica embaixo. Aquele esquemazinho que eu sempre falo para vocês, ó, o que eu vou encontrar vai para o início, o que está só fica em cima, o que está acompanhado da letra vai para baixo. Então, 16 dividido por 10 vai ser igual a 1,6 segundo, 1,6 segundos. E utilizando o macete, lá, ó, tempo de subida é igual a V0 dividido pela gravidade, logo o tempo de subida é igual a 16 dividido por 10, que vai dar igual a 1,6. Procure sempre o caminho mais curto para resolver as questões, tá? Eu estou mostrando as duas possibilidades para vocês, mas vocês podem utilizar o caminho mais curto, que vai chegar no mesmo resultado. Na letra C, vamos encontrar o espaço e a velocidade 3 segundos depois, certo? Então, substituindo aí no sorvetão, né, na função horária do espaço, é só substituir o tempo por 3. Está vendo? Ele tem o tempo aqui e o tempo ao quadrado, só substituir por 3. Resolvendo aí primeiro o número que está elevado ao quadrado, que 3 vezes 3 vai dar 9, não é isso? Mais com menos vai dar menos, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então,
vai ficar 0 mais 48 menos 5 vezes 9. Então, primeiro resolve a multiplicação, 5 vezes 9 dá 45. Então vai ficar S que é igual a 0 mais 48 menos 45. Logo o espaço vai ser de 3 metros. Substituindo aí na função horária da velocidade, nós vamos ter que V, que é igual a V0, que é 16, mais menos 10, vezes o tempo, que é 3. Então aqui ó, faz o joguinho direto, mais com menos dá menos, 10 vezes 3 dá 30. Então a velocidade vai ficar 16 menos 30, que vai ser menos 14 metros por segundo. É a velocidade desse móvel aí, ok? Lembrando que aqui ele vai estar descendo, tá vendo? Próxima questão. No instante t0, o menino lança uma pedra verticalmente para cima. Após 1 segundo, o movimento da pedra ainda é ascendente, está subindo, com uma velocidade que é a metade da velocidade inicial do lançamento. Supondo que o atrito com o ar pode ser desprezado, calcule a altura máxima atingida pela pedra em metro. Vamos adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Utilizando a função horária da velocidade, V que é igual a V0 mais a gravidade vezes o tempo, nesse caso aí, que é um lançamento vertical. Se fosse na horizontal, nós estaríamos utilizando aqui A, que é a aceleração. Então, está dizendo que V ele é igual a V0 dividido por 2, está vendo? Que é metade da velocidade inicial. Então, V0 dividido por 2, que é igual a V0 mais menos 10 vezes 1, que é o tempo de subida. Então, resolvendo aqui, ó, mais com menos vai dar menos, 10 vezes 1 dá 10, ok? Aqui, gente, eu coloco 1 aqui embaixo e a gente faz o cruz credo, tá vendo? V0 vezes 1, 1V0, né? V0 vezes 1, eu vou fazer 2 vezes V0, que vai dar 2V0, e menos, no caso aí, 2 vezes 10, que vai dar 20. Então vai ficar 1V0, ou só V0, né? 1 não é necessário colocar, que a gente já sabe que ele está oculto aí, que é igual a 2V0 menos 20. Logo, nós vamos ter aí que 1V0 menos 2V0, vamos juntar aqui os termos semelhantes, que é igual a menos 20. Logo, menos 1V0 é igual a menos 20. Aí aquele esquema, o que está faltando encontrar vai para o início, o que está só fica em cima e o que está acompanhado da letra vai para baixo. V0 é igual a menos 20 dividido por menos 1. Menos com menos vai dar mais. 20 dividido por 1 vai ser igual a 20 metros por segundo. E aí, encontrando agora a altura máxima dessa pedra. Então, já sei que V, quando ele atinge a altura máxima, vai ser igual a 0. A velocidade inicial foi 20, perdão. Então, a gravidade é menos 10, então é só substituir e multiplicar tudo aqui agora. Ó. Não preciso botar o quadrado porque é 0. Vai ficar 20 vezes 20, que vai dar 400. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 10 vai dar 20. Então, aqui, ó, juntando os termos semelhantes, velocidade e velocidade inicial são velocidades, então a gente junta esses termos que são semelhantes. Então, 0 menos 400, que é igual a menos 20 a altura máxima, menos 400, que é igual a menos 20h max. Para achar a altura máxima, é só mandar ele para o início, 400 fica em cima, o 20 fica embaixo, e aí menos 400 dividido por menos 20 vai dar 20. Menos com menos, mais a nossa altura máxima, e a altura máxima atingida por essa pedra vai ser de 20 metros. Próxima questão. Diz o seguinte aí, lançou-se uma esfera verticalmente de baixo para cima com velocidade inicial de 60 metros por segundo. 3 segundos depois, e aí a gente já sabe, ó, gente, 3 segundos depois, nessa questão do móvel B vai ser T menos 3. Não esqueçam disso. Ó, se já está dizendo que foi 3 segundos depois, vai ser T menos 3. Lançou-se com a mesma direção e o mesmo sentido uma segunda esfera.
com velocidade inicial de 80 metros por segundo. Vamos considerar a gravidade sempre igual a 10 metros por segundo e vamos desprezar a resistência do ar, vamos simular que o sistema esteja no vácuo. E aí pede para calcular o tempo gasto pela segunda esfera até encontrar a primeira e a altura do encontro. Desculpem. A altura, as velocidades de cada esfera no momento do encontro. Olha só que ele está pedindo esses dados da letra B, tanto em metros por segundo como em quilômetros por hora. Então vamos lá para a letra A da questão. Vamos já usar aí sorvetão, já botei direto aqui a fórmula para poder adiantar. E aí já sei que S0, se ele foi lançado, o espaço inicial é 0, a velocidade foi 60, o tempo eu não sei. 10 a negativo, porque ela está subindo, dividido por 2. Então a nossa função aí da primeira questão, o S de A, vai ficar aqui, ó, 0 mais 60, não adianta, vai dar a mesma coisa. Então 60 vezes T, 60T mais 0, continua 60T. Mais com menos dá menos, 10 dividido por 2 dá 5 vezes T ao quadrado, 5T ao quadrado. Está montada a função horária do espaço para para a primeira esfera. Para a segunda esfera, eu vou substituir aí também S0, que é igual a 0, a velocidade inicial, que é 80, aí o tempo, aquilo que eu falei para vocês, se foi lançado 3 segundos depois, vai ser T menos 3. Como também está subindo, a gravidade vai ser menos 10, e o tempo é T menos 3 ao quadrado aí no último tempo, certo? E aí, simplificando a nossa fórmula, ó, só um detalhe aqui, que ficou 60 aqui na hora que eu digitei, e é 80 aqui, tá vendo? Então, 80. E aí, multiplicando lá, 10, aqui, ó, mais com menos aqui vai dar menos, mais com menos vai dar menos, e aí 10 dividido por 2 vai dar 5, 5 vezes T menos 3 ao quadrado. Está montada aí a nossa segunda função, e aí eu já sei que SA é igual a SB. E aí vamos juntar aí esses termos, certo? SA é igual a 60T menos 5T ao quadrado, e SB é 80 vezes T menos 3 menos 5 vezes T menos 3 ao quadrado. Vamos distribuir aqui esse primeiro passo, que vai ficar T ao quadrado menos 6T mais 9. E aí é só multiplicar agora essa parte de cá. Essa parte aqui que está de verde, tá vendo, gente? A parte inicial a gente vai repetindo até juntar os termos semelhantes, ok? Então multiplico aqui, ó, 80 vezes T, 80T. 80 vezes menos 3, menos 240. Aí eu vou ter menos, tá vendo? Menos 5 vezes T ao quadrado, menos 5T ao quadrado. Menos 5 vezes 6T dá menos com menos dá mais, dá 30T. E menos 5 vezes 9, mais com menos dá menos, 5 vezes 9 dá 45. E aí vamos juntar agora os termos semelhantes, tá vendo? 60 já está aqui, 60T. O 80T que está positivo vem negativo. E o 30T que está positivo também vem negativo. O menos 5T ao quadrado já está aqui. Vou trazer esse outro para cá, tá vendo? Ele está negativo, ele vem positivo, e aí sobrou aqui, ó, menos 240 e menos 45. Eliminando aí esses dois aqui, ó, eu tenho menos 5T ao quadrado e mais 5T ao quadrado, posso cortar um com o outro. Resta apenas aí menos 60 menos 80 menos 30, que é igual a menos 240 vezes 40, ou mais, menos 45. Então aqui, ó, eu tenho menos 60, ou 60T menos 80T e menos 30 vai dar menos 50, e menos 240 mais menos 45 vai dar menos 285. Apenas faltando encontrar o T agora, que vai para o início, que vai ficar T igual a menos 285 dividido por menos 50. Logo, o nosso tempo aí vai ser 5,7 segundos. E aí nós vamos substituir na primeira equação, que ela é mais simples. Então, SA,
que é igual a 60t menos 5t ao quadrado. Vamos substituir aí o t nessa questão. Então, no lugar dos t, eu vou botar 5,7, que vai ficar... Vamos resolver primeiro aqui o número que está elevado ao quadrado, né? Então, vai ficar 60 vezes 5,7 menos 5 vezes 5,7 vezes 5,7 dá 32,49. E aí é só multiplicar o 60 vezes 5,7 e o 5 vezes o 32,49. E aí vai dar 342, tá vendo? O primeiro passo aqui, 60 vezes 5,7 menos 162,45, que é 5 vezes 32,49. E aí, subtraindo, SA vai ser igual a 179,55 metros. Na letra B, nós vamos encontrar aí a velocidade de cada uma das esferas, então VA e VB, e vamos expressar esse resultado em metros por segundo e em quilômetros por hora. Então já sei que o tempo é 5,7, V0 60, a gravidade como está subindo vai ser menos 10 e o tempo 5,7. Então primeiro multiplica, não é isso? Mais com menos aqui vai dar menos. 10 vezes 5,7 vai dar 57. Então vai ficar 60 menos 57, que a velocidade de ar é 3 metros por segundo. Lembrando da regrinha, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6, que nós vamos ter VA igual a 3 vezes 3,6, que vai dar 10,8 km por hora. Já na letra B, a velocidade de B, a velocidade de lançamento ela foi muito maior, não é? Então vamos ver como é que fica. V0 é 80, a gravidade é menos 10, e o tempo aqui é o que estava faltando, é 5,7 menos 3. Então resolvendo aqui, mais com menos vai dar menos 10 no caso vai ficar, e aí eu vou fazer o seguinte, tem duas possibilidades, poderia ser mais fácil aqui, ó, só subtrair o 5,7 do 3, né, que daria 2,7, mas aqui foi feito de forma 10 vezes 5,7 que dá 57 e 10 vezes menos 3 que vai dar 30. Então, o nosso resultado seria aí 53 metros por segundo. Será 53 metros por segundo. Se eu fizer aqui, gente, resolver isso daqui primeiro, vai dar 2,7, tá vendo? Então, 10 vezes 2,7 vai dar 27. E 80 menos 27 vai ser igual a 53 também. Então, aqui é só somar aqui, ó. Eu tenho menos 57 e mais 30 vai dar menos 27. Então, a velocidade de B dá 53 metros por segundo. E aí, 53 vezes 3,6, que vai dar 190,8 km por hora. Então, é muito maior a velocidade do móvel B. Ok? A nossa última questão aí, ela diz o seguinte. Um objeto, ele é abandonado de um ponto situado a 20 metros do solo. Então, desprezando o efeito do ar e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade com que o objeto atinge o solo e a velocidade média do objeto durante a queda até o solo. Então, aí vamos ver a letra A, que diz o seguinte. V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes a altura máxima. Logo, V0, ele é zero, porque ele foi lançado, né? Não foi imprimida nenhuma velocidade nesse instante inicial. Então, o objeto foi abandonado na realidade, então quando ele for abandonado, a velocidade dele vai ser zero. Então a gravidade aqui vai ser positiva, tá vendo? Porque ele foi abandonado, ele está descendo, está a favor da gravidade. Então 0 ao quadrado vai dar 0, e aqui multiplica, ó, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20 vai dar 400. Aí é só tirar a raiz quadrada agora, que fica V igual a raiz de 400, logo V é igual a
20 metros por segundo é a velocidade com que esse móvel atinge o solo. E na letra B, ele quer a velocidade média do objeto durante a queda até o solo. Então a velocidade média é igual a V mais V0 dividido por 2. É só pegar a velocidade inicial e a velocidade final e dividir por 2, que foi o tempo que demorou para subir e o tempo que ele caiu, né, nesse caso aí. Na verdade ele não está subindo, né? O tempo, a velocidade inicial que foi 0 e V que foi 20. Então 0 mais 20 vai dar 20, que dividido por 2 vai ser igual a 10 metros por segundo. Ok? Espero aí que tenha entendido todo o conteúdo. Se tiver alguma dúvida ainda em relação a esse assunto, chama lá no grupo que a gente vai estar tirando essas dúvidas. E aí eu já vou estar deixando para vocês uma nova atividade avaliativa referente a esse assunto. É muito similar à outra que nós anulamos e estamos respondendo aqui nesse momento. E aí nós vamos resolver ela. Nós já está resolvido. Eu espero que aqui tenha tirado as dúvidas aí de quem estava com dúvida na hora de responder a atividade e que consiga resolver a próxima aí, que vai ser avaliativa, certo? Até mais.